Olá, você está no Mundo Jurídico da Diário MS TV. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa um dos maiores luminares do direito da nossa cidade, da nossa região, do estado e, por que não, do país. É com muita satisfação que eu recebo aqui no Mundo Jurídico Dr. Acelino Rodrigues Carvalho. É uma honra tê-lo aqui conosco, doutor Acelino. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu caro colega e amigo professor Wander. É verdade, a gente tem que começar dizendo sobre isso, né? Porque além de somos colegas de docência, né, professor? Sim, somos quase que contemporâneos da universidade, né? Na época eu já era professor lá, quando o senhor entrou, se não me recordo, mas acompanhei sua trajetória também no curso de graduação, né? Lembro do júri simulado que o senhor fez, fui lá, prestigiei, ainda naquela época. E depois na advocacia e mais adiante ainda na docência na UEMS. Muito bacana isso. E nós até nos adiantamos aí, porque eu quero dizer o seguinte, Acelino. Aqui no Mundo Jurídico, eu sempre começo com uma pergunta meio de clichê, mas que é interessante para as pessoas se estimularem. Acelino Rodrigues, doutor em Direito, com uma carreira brilhante, livros escritos, uma passagem, no mínimo, extraordinária, que nós vamos falar sobre ela, entre tantas outras. Mas a origem de uma família já de juristas, como que é a origem do Acelino? Como que o Acelino entra no mundo do direito? Fala para mim. Não, a origem não tem nada a ver com o direito, ao contrário, não é? A minha origem, eu sempre gosto de ressaltar, eu sou do interior do Maranhão, mais precisamente de uma pequena cidade chamada Fortuna, e eu ainda nasci na zona rural, num povoado, porque lá não fala distrito, né? Lá fala povoado. Em virtude da influência árabe, lá se fala povoado. Então, lá no meu povoado, se chama Varjão, povoado onde eu nasci, né? E eu fui criado lá. Na verdade, eu nunca morei propriamente na cidade. Eu morei nesse povoado, vivi uns tempos na cidade estudando, e é de lá exatamente que eu venho, né? Trabalhando na roça, com muita dificuldade desde criança. Minha mãe teve 15 filhos e 2 percas, como diz lá no Nordeste. Dos 15 filhos foram apenas dois nasceram mortos, e ela conseguiu, meu pai era um homem que não tinha boa saúde, e ela conseguiu criar todos esses filhos com muita dificuldade, era muita pobreza. Agora, uma coisa bacana, professor, que eu sempre também gosto de ressaltar sobre a minha trajetória, é que eu ouvi a mamãe, no meio daquela dificuldade toda, dizer uma coisa que eu gravei quando eu era bem criança. Ela dizia que na família dela não podia haver analfabeto, que as pessoas tinham que estudar. Então foi aí que eu captei. O estudo, a educação se transformou no meu grande projeto de vida, porque eu sabia que eu só conseguia superar toda aquela situação se eu estudasse. E assim foi a minha luta. Só que com as dificuldades, em determinado momento eu tive que parar, não é? E aí eu ganhei o rumo que todo jovem da minha terra fazia na época. Alguns aumentavam a idade, que era para poder sair para o mundo, para o trecho, como se diz na linguagem, das pessoas que vivem nesse mundo, para trabalhar na construção civil. Então eu saí de casa também, quando eu tinha 21 para 22 anos, e fui trabalhar. Eu comecei trabalhando de servente. Eu trabalhei primeiro na Camargo Correia, eu era apontador, na década de 80, lá em Tucuruí, na barragem. Eu fiquei 3 meses lá trabalhando. Aí todo mundo sabe que, do ponto de vista do crescimento econômico do Brasil, a década de 80 foi a década perdida, não é? Chamada década perdida. Hiperinflação. Exato. Aí quando começam os problemas, a companhia começa a demitir. Então eu fui demitido da primeira leva lá. Depois eu fui para casa. Então bateu um desespero, porque eu nem estudava e nem trabalhava. Lá no interior do Maranhão, a seca, né? Porque na minha região tem sempre um problema de seca. Lá no estado do Maranhão, apesar de ser um estado que chove muito, tem uma região que é de seca. Então eu trabalhei, eu fiquei muito incomodado e saí de casa de novo para trabalhar. E aí foi quando eu me determinei. Eu falei, eu só volto um dia para minha casa quando eu vencer na vida. Então eu fui para Imperatriz. Imperatriz tinha uma companhia chamada Odebrecht, que todo mundo agora conhece, não é? E ela recrutava para a Serra dos Carajás, que era um projeto da Vale do Rio Doce, que era uma companhia estatal, a maior mineradora da América Latina, e a Odebrecht então trabalhava nesse projeto de preparação para extração de minério em Carajás, lá no Pará, no sul do Pará. Então eu peguei, o recrutador nem queria me levar,
não é? Mas eu falei, não, eu vou porque eu quero trabalhar de qualquer jeito. Então ele me levou e eu comecei trabalhando na Odebrecht, de servente. E então eu fui crescendo na companhia, trabalhei em 3 empresas do mesmo grupo durante muito tempo. E quando eu saí da companhia, eu já estava aqui em Dourados, em 1989. Então, de 82 a 89, eu trabalhei nesse grupo empresarial. Eu comecei de servente, cheguei a encarregado de contabilidade. Aliás, eu era encarregado porque eu não podia ser contador, porque eu não era formado em nada. Eu, no máximo, tinha estudado o primeiro ano colegial. Então, o meu sonho agora era poder parar em algum lugar que eu pudesse, pelo menos, fazer meu curso técnico em contabilidade. Aí, professor, tem uma história muito bacana, porque à época eu vim para Mato Grosso do Sul e eu vim para a cidade de Camapuã. Camapuã é aqui 40 quilômetros de Campo Grande, não é? E aí nós viemos fazer uma obra de Camapuã a Paraíso, que hoje é Paraíso das Águas, que vai para Chapadão do Sul, que antes era Chapadão dos Gaúchos, que vai para Cacilândia, enfim. E quando eu estava em Camapuã, eu vi uma propaganda da cidade de Dourados. Uma propaganda institucional. Dizia a publicidade que Dourados era uma terra de oportunidade. E chamava as pessoas para virem para Dourados, começar a sua vida, e passava umas imagens da cidade belíssimas. Então eu me apaixonei por Dourados com aquilo e fiquei sonhando de um dia vir para Dourados. E eu liguei em Dourados, na prefeitura, descobri o telefone, no 102, no 102 na época. 1989. Isso já era 1986. 1986. Não existia o Google, não existia a internet. Para quem não sabe, o que era 102? Era para pedir o número de algum telefone. Então, 102, número do telefone da Prefeitura de Dourados. Era o auxiliarista. Exatamente, o auxiliarista. Então eu consegui o telefone, eu liguei. Aí me disseram, eu queria saber se aqui tinha uma escola, um curso técnico em contabilidade. Porque eu não podia mais crescer na companhia, até que as oportunidades surgiam, me ofereciam as possibilidades, mas eu tinha um conhecimento prático de contabilidade, eu dominava, trabalhei em todos os departamentos da companhia, não é? Mas eu não tinha aquilo que é importante. Não só isso, mas o conhecimento teórico, que é o que dá segurança. Sim. Não é o título que dá segurança, é o conhecimento que dá segurança. Então, acaba que eu ficava precisando estudar, todo mundo era doutor, todo mundo era bacharel e eu não era nada. Todo mundo gostava do meu trabalho, eu era muito respeitado, mas não faltava isso. Na Odebrecht. Não, eu já estava na terceira companhia do grupo. Eu trabalhei na Odebrecht, depois a Odebrecht incorporou uma companhia chamada CBPO, trabalhei na CBPO, depois ela incorporou a Tenenge, que é Técnica Nacional de Engenharia, que só mexia com montagem de grandes estruturas, trabalhei na Tenenge, depois pediram para eu voltar para a CBPO, voltei para a CBPO, né? Quando a Odebrecht ia comprando essas companhias, ela ia implantando o sistema administrativo dela. E aí, como eu trabalhava, como eu já tinha muito conhecimento, eu acabava contribuindo com isso, ajudando a implantar o sistema nessas companhias que ela ia incorporando. E eram grandes companhias, né? Grandiosas. Enfim, em Camapuã, então eu vi esse vídeo e liguei aqui. E aqui tinha um curso técnico em contabilidade no Oswaldo Cruz. Sim. No Colégio Oswaldo Cruz, aqui onde é a Cacemes. Quando eu vou lá, toda vez que eu vou lá, meu coração aperta, né? Professor Lins, professor Lins, um grande escritor aqui de Dourados, já faleceu. Inclusive meu confrade lá da Academia Douradense de Letras, eu acabei me tornando confrade junto com ele. E tinha então o curso aqui em Dourados. Aí eu ficava sonhando vir para Dourados. Quando um dia, o meu chefe entra na sala e diz que a obra ia parar em Camapuã e nós íamos ter que montar 2 equipes para fazer 2 obras novas no estado, sendo que uma era em Jardim, o asfalto que liga Jardim a Porto Mostinho, e outra era em Dourados. A companhia tinha comprado a massa falida de uma outra firma que tinha tido problema, parou a obra aqui, então ela tinha comprado e ia reiniciar a obra. Então eu teria que escolher para onde eu queria ir. Para onde eu queria ir, isso eu já sabia, porque eu já tinha inclusive vindo aqui em Dourados, conhecido Dourados, fui até Ponta Porã na época, comprar tênis chinesinho, que era moda, tinha que usar tênis chinesinho e calça Fiorucci ou Calvin Klein, não é? E se comprava no Paraguai. Então eu fui até lá, quase morro de frio, porque eu tinha vindo do Ceará na época, e um calor enorme do Nordeste e aqui um frio de julho. Enfim, eu vim para Dourados, aqui eu fiquei
comecei a estudar imediatamente. Na época, a professora Lourdes era a coordenadora, muito querida. A Zilda, eu lembro que eu não tinha documentos para fazer a matrícula, ela segurou a vaga para mim até os documentos chegarem. Então eu entrei no curso, mas daí... Que era o técnico em contabilidade. Aquilo era tudo para mim. Comecei a fazer belas amizades. Ainda hoje eu guardo amizades. O Cunha, o Lima, aqui da cidade. O Oslo, daquela época. Eu tenho grandes amigos. O Zé Roberto, contador. Libório, né? Essa família maravilhosa que vem lá do Ceará, aqui de Dourados. Então, assim, eu terminei meu curso ali, curso técnico. Mas antes de eu terminar, eu fui transferido para o Rio Grande do Sul. E aí, como é que eu ia fazer? Na região da Serra Gaúcha, Gaúcha tem uma cidade belíssima, uma colônia alemã, chamada Nova Petrópolis. Ela fica ali entre Gramado e Canela. E eu fui transferido, tinha casado, fui no Maranhão em 88, trouxe minha esposa, recém-casado. Então eu fui, implantei a contabilidade, o contas a pagar, todo o departamento financeiro e vim buscar minha esposa. Mas quando eu vim buscar minha esposa, 2 meses depois, mais ou menos, eu tomei a difícil decisão de começar do zero. Eu tinha feito uma carreira na companhia de servente a chefe do setor de contabilidade, não é? E decidi que eu não ia mais embora, eu ia ficar em Dourados, minha esposa. Aí eu fiquei em Dourados, ficamos em Dourados, porque aqui era a minha terra prometida, não resta dúvida. Que aqui era a minha terra prometida. E desde então nós só ganhamos, porque aí começa a carreira de um dos maiores juristas do Brasil. Aí eu ainda prestei vestibular para contábeis, terminei meu curso. Prestei vestibular no CEUD. Eu sou muito apaixonado por Dourados, por essa coisa toda, os lugares que eu frequentava, os lugares que havia na cidade, os bares, tudo. Eu lembro de tudo. Então eu prestei no CEUD e eu bati na trave, mas não entrei, eu não havia me preparado. Terminei o curso técnico e já fui fazer vestibular. Aí eu prestei na Unigran, antiga Socigran, para direito. Aí eu estreiei no mundo jurídico. Antes de nós entrarmos na Unigran, voltando lá naquelas origens familiares, lá do interior de Fortuna, no Maranhão, o senhor falou 15 irmãos. Qual a sua posição dentro dos irmãos? Eu já estou, depois de mim tem mais 1, 2, 3, 4, acho que 4. Eu já sou um dos mais novos. Um dos mais novos. Sim, então, sim. Teriam quase 10 antes de você. 10, por aí. Com a formação da sua mãe, todos têm que estudar. Todos se letraram? Quantos conseguiram fazer faculdades, se formar? Professor, essa história essa sua pergunta é muito pertinente, muito importante para mim também, porque quando eu parei de estudar, que eu vi que eu não podia estudar mais lá no interior do Maranhão, que saí para trabalhar na construção civil, e ainda hoje é assim lá, os jovens saem para trabalhar na construção civil, enfim, corte de cana, enfim. E eu fiz um propósito comigo mesmo. Já que eu não ia estudar, eu ia ajudar meu irmão mais novo a estudar, meu irmão caçula. E assim eu fiz. Então, eu prometi para uma irmã minha, que era normalista, né? Ela fez o normal, era professora num povoado perto de Imperatriz, lá no Maranhão. Eu prometi que eu ia juntar dinheiro e comprar uma casa na cidade de Imperatriz, que é a segunda cidade do estado, para o meu irmão e uma outra irmã minha virem estudar lá. E assim eu fiz. Eu juntei dinheiro, em 1986 eu já tinha dinheiro suficiente e eu comprei uma casinha pequenininha lá em Imperatriz e esse meu irmão veio estudar. Ele hoje é delegado no Maranhão. Outra irmã minha veio também para estudar. Eu pedi para essa irmã minha mais velha ir para lá para ficar com eles. Ela também saiu lá de onde ela era professora, foi para a cidade. Chamei ela aqui, conversei com ela, eu já estava aqui. E conversei com ela que ela também tinha que estudar. Conclusão, professor, eu ajudei o meu irmão mais novo a estudar. Ele, quando terminou lá, veio para cá morar comigo e quando saiu daqui, ele era bacharel em Direito pela Unigran também, fez o concurso e é delegado no Maranhão. Outra irmã minha fez faculdade, é bem empregada, aliás já aposentou, outra também fez, é bem empregada, já está para aposentar. Agora eu tenho uma sobrinha que está formando em Direito, outra já formou, enfim,
são diversas pessoas da minha família que conseguiram, a partir dessa casinha que eu comprei, estudar e se encaminhar. Isso mudou muito a vida de todo mundo lá, porque eles passaram a ajudar os outros. Então, assim, recentemente, quando eu terminei meu doutorado, eu terminei em 2013, e eles fizeram uma festa para mim em janeiro de 2014 lá. Foi muito lindo, lá na minha vila, professor, eles fizeram uma festa para 500 pessoas, não é? Foi muito chique. Cheguei lá, tinha 2 boi que eles tinham comprado, 2 boi, para quem gosta de uma cerveja, 7 freezers cheios de cerveja, 500 pessoas, minhas professoras, teve professora que veio do Rio de Janeiro, de Palmas, no Tocantins, minhas primeiras professoras estavam lá. Foi muito lindo. A missa, a celebração não coube na capela, teve que ser fora da capela, porque tinha muita gente na sexta-feira, e no sábado então foi a festa. E aí a minha irmã fez esse relato, não é? Que as pessoas não me compreendiam quando eu era ainda menino, a minha insistência com a história de estudar. Ela até faz um paralelo entre uma passagem bíblica, um texto que diz: Marta e Maria, uma estava muito incomodada e a outra não estava, e uma escolheu a melhor parte, segundo o mestre. E ela faz essa analogia para dizer, olha, ele acabou escolhendo a melhor parte era exatamente estudar, e isso acabou ficando e ajudou a mim, a meus outros irmãos mais novos, e aos nossos sobrinhos, alguns, enfim, foi muito importante. Então foi isso. Essa história, ela toca muito em mim, porque de um modo geral eu tenho feito várias entrevistas aqui no mundo jurídico, e a gente percebe que as origens de luta são comuns. Na minha casa, o senhor sabe, eu sou o irmão mais velho de 4 irmãos, e todos formados em Direito, mas tem uma passagem comigo também, em 95, quando eu decido, não, 2005, quando eu decido que eu vou fazer concurso para juiz, eu muito rapidamente, no primeiro concurso eu fui às peras de passar, eu fui para a sentença. E na época eu não passei, fiquei por uma nota pequena, e eu não entendi ainda muito bem o propósito por trás daquilo, mas os propósitos não são nossos, né? Exato. Mas depois de um tempo eu me dei conta, porque hoje meus irmãos estão todos formados, todos advogados, todos bem posicionados. Graças a Deus. E não me servia virar juiz e ir embora lá para o interior e ter uma provisão talvez econômica para a família, mas só dinheiro não resolve. Não resolve, claro. Tem que ter a presença e tal. Sem dúvida. Então, sem dúvida. É uma história muito bonita, viu? É uma história muito bonita. E a sua, que eu acompanho desde lá, os seus irmãos foram meus alunos. Verdade, verdade. O Vinícius, o Dr. Rafael, todos foram meus alunos na UEMS, tenho muito carinho por eles, ou seja, é uma história de luta e de vitória. Né, então vamos lá, vamos entrar no mundo jurídico, onde eu interrompi o professor Acelino, porque entra na Unigran em que ano? 1990. Eu entrei em 95, então realmente o senhor estava saindo, estava entrando. Exatamente. Em 95 Em 95, de fato, eu começo a advogar em 95, só estava entrando. E na sequência, em 98, eu comecei a dar aula na Unigran. Em 97 eu voltei para estudar na pós-graduação. Eu só estava lá estudando. E em 98 eu comecei a dar aula. Então, e como que é, professor Acelino, com essa decisão, não vou mais, vou ficar em Dourados, termina a contabilidade, o técnico de contabilidade, entra no curso de Direito. O que é, porque quando você entra no curso de Direito, já não era aquele jovem que acabou de concluir o 2º grau e está entrando no curso de Direito. Já era uma pessoa madura, um profissional experiente, com uma história de vida, entra no curso de Direito. Como que é esse momento para um profissional, uma pessoa com essa história de vida? Então, na verdade, quando eu entrei, já estava com 27 anos de idade. No primeiro ano, a minha mulher estava grávida. Depois que começaram as aulas, a gente ficou sabendo que ela estava grávida da minha primeira filha, que aliás hoje já é advogada também. E eu fiz o curso, professor, vou ser muito sincero, eu não estudei aquilo que eu deveria estudar, porque eu acabei enveredando pela política estudantil. Me envolveram na política estudantil, líder de sala, depois de centro acadêmico, disputei 2 eleições, perdi uma, participei de uma administração, disputei uma eleição para presidente, perdi e concorri outra e ganhei, assim, com uma votação expressiva. Fiz uma gestão bastante marcante, ainda hoje as pessoas recordam da minha gestão lá diante do centro acadêmico. Elegi minha sucessora, foi algo muito bacana.
Então eu acabei não me dedicando tanto ao estudo como deveria. Mas também não reprovei em nenhum ano. Quando eu saí da universidade, porque na verdade meu projeto era continuar na contabilidade. Então quando eu termino o curso em 1994, eu sou da turma de 94, a universidade implanta o curso de Ciências Contábeis, a Socigran, antiga Socigran, Unigran, não é? E eu fui então fazer Ciências Contábeis. Aí um dia eu encontrei uma colega de turma, lá mesmo na universidade, começamos a conversar, e ela hoje é juíza, um abraço para ela, a doutora Cate Brau, muito amiga, muito querida. Ela disse assim: por que você não se especializa no direito? Porque você vai ficar 5 anos estudando. Eu falei, não, mas é porque minha área é contabilidade e tal. Ah, sim. E fomos embora. Só que eu, professor, quando eu escuto as coisas, eu paro depois para refletir. Porque, de repente, é uma luz. Os anjos estão por aí, não é? E eles se apresentam para nós, a gente não sabe. De repente era um anjo dizendo, olha, mostrando, sinalizando um caminho para mim. Aí eu parei e pensei, eu falei, será que ela não tem razão? Né? Pronto. Aí eu comecei a pensar diferente. Depois, então, eu fui convidado para ser professor na Socigran no primeiro momento. Eu não podia, em virtude do meu trabalho, porque eu estudei trabalhando, viajando. Não foi fácil aqui, eu trabalhava pelo estado inteiro. Inclusive, aqui tem um ponto importante para a gente frisar para você, que está entrando na faculdade agora, muitas vezes jovem, terminou o 2º grau e entrou na faculdade. Ou para você, eu tenho parentes na família que falam assim, já estou muito velho, já passou minha fase de estudar, não dá mais tempo. De repente, contingências pessoais, contingências financeiras, outros projetos, e aí você passou o tempo. Não vou mais fazer faculdade. O professor Acelino entrou no curso de Direito com 27 anos. Se formou então com 32. Se não me engano, salvo engano, 33. Eu lembro bem que eu formei em 94, acho que eu tinha 33 anos. 33 anos. E hoje é uma das maiores referências do mundo jurídico na área de processo do Brasil. Entrou na faculdade com 27 anos. Grava isso para você entender que estudo não tem idade. Eu tenho uma passagem, professor Acelino, como professor substituto na Universidade Federal. Aliás, eu tenho que convidá-la aqui para o mundo jurídico, dando aula para o curso de Direito para uma aluna, a dona Vera Bizinski, que tinha sido secretária de Cultura em São Paulo. Dona Vera entrou no curso de Direito. Foi minha aluna, 63 anos. 63 anos. 63. Um exemplo de vida, e ela ainda tratando de Parkinson, né? Sim. Tratando de Parkinson, maravilhosa. Uma aluna excelente. Então, meu querido, para você que se coloca em dúvida, será que dá tempo? Acho que já passou minha fase. Olha, ânimo. Não tem idade para estudar. Professor Acelino, vamos lá. Substituição processual no processo coletivo. Um instrumento de efetivação do Estado Democrático de Direito. Mais uma obra de sua autoria. E qual é o foco desse nosso livro aqui? Então, professor, uma coisa, só para lembrar, esse livro aqui é da minha passagem pela UEM. O Pressuposto da Responsabilidade Civil. Professor Cleiton Reis é juiz aposentado do Tribunal de Alçada do Paraná. Ele atualmente está velhinho, o professor Cleiton Reis, é professor do mestrado do Cesumar, não é? É o prefaciador. Este livro, professor, é minha dissertação de mestrado. Quem prefaciou foi o professor Marinoni, Luiz Guilherme Marinoni, um dos maiores processualistas do Brasil. E esse livro trata exatamente de uma questão importante, que é saber a natureza da legitimidade para o Ministério Público, associações e outros entes postularem em juízo a tutela de direitos difusos e coletivos, né? Existe uma incompreensão enorme na jurisprudência, na doutrina e na jurisprudência no Brasil quanto a isso, e é uma questão paradigmática. No Brasil a gente não compreende o direito. Aqui, queria chamar a atenção para quem nos ouve, nos assiste. No Brasil, não se estuda o direito numa perspectiva paradigmática, como lembra Thomas Kuhn, ou como lembra o Lênio o tempo todo, como lembra Ferrajoli. O direito, pessoal, se desenvolve como a ciência de um modo geral, e a ciência é paradigmática. Então, se você não se contextualizar na hora de estudar o direito, levando em consideração e compreendendo cada paradigma, à medida que
que as instituições jurídicas vão se desenvolvendo, você não compreende. Não compreende, compreende pela metade. E quem compreende só uma parte, não compreende. Professor, aqui eu tenho 2 obras que o senhor participou como coautoria. Essa daqui com os maiores juristas do Brasil, posso dizer? Os maiores processualistas, sim. Os maiores processualistas do Brasil. Sim. Em defesa de um novo sistema de processos coletivos, estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover, coordenado pela Maria Clara Gozzoli, Mirna Guianci, Petrônio Calmão, Rita Quartieri, que tem como autores... Aqui eu vou puxar a sardinha, mas eu acho que é pela ordem alfabética. Mas olha quem são os autores. Os maiores do Brasil começam com qual nome? Acelino Rodrigues Carvalho. eu tô fazendo uma meia-culpa, né? Aqui, Direitos Fundamentais e Cidadania. E uma terceira obra... Aqui é uma homenagem à professora Ada Pellegrini. Para quem não sabe, é uma das grandes processualistas, tanto do processo penal quanto do processo civil, professora da USP. E aqui, Direito e Filosofia, Diálogos. Né? Aqui, professor, porque além de enveredar pelo direito constitucional, não é, do processo, fazer a ponte com o direito constitucional, e eu fiz isso de forma lá atrás, quase que primitiva, digamos assim, porque nem se falava de Constituição até recentemente no Brasil. Então, depois vem esse livro aqui coordenado pelo professor Zumar Fachin, que é meu grande amigo, dono das faculdades agora, a Faculdade de Londrina, lá em Londrina. Ele é primo do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui eu participei e mais tarde a gente já enveredando pelo estudo da filosofia, ele preparou também essa pequena coletânea. E aqui eu faço uma análise da importância do pensamento do Hegel, importante filósofo alemão, para a configuração do Estado contemporâneo, do Estado democrático de direito. Então tem um texto aqui bastante interessante da minha autoria nessa coletânea. E esse texto e nossa entrevista, eu vou deixar 2 convites para o senhor já desde já. O primeiro convite é que tão logo o senhor tenha concluído as suas próximas obras, retorne aqui no Mundo Jurídico para nós falarmos especificamente sobre elas. Porque se eu acho que é algo que a sociedade precisa hoje, professor Acelino, é de conhecimento para entender a loucura desse mundo que nós estamos vivendo. Claro. Então, todos os intérpretes abalizados, autorizados, porque para dar palpite tem muita gente. Opinião. Para dar opinião e outra coisa, criar teoria da conspiração. Gente, tem gente ganhando dinheiro vendendo teoria da conspiração, por favor. Tá? Tem pessoas que se colocam na internet como filósofos, não tem um reconhecimento nacional, internacional, e fica metendo, sabe, criando, estimulando ódio nas pessoas, estimulando interpretações da pós-verdade, do fake news, coisas que não tem nenhuma relação com os fatos, com a história, colocando como verdade e malversando a cabeça dos jovens. Então, Perfeito. Fique alerta, cuidado, mercadores do ódio não compram a paz. Então, cuidado com quem você se auxilia, com quem você escuta, pessoas que querem fazer. Então, o primeiro convite é o seu retorno aqui. E o segundo convite, como o senhor é ligado em filosofia, eu sou produtor do Saperialdi, que a gente trabalha perspectivas kantianas, a partir da filosofia kantiana, de estimular o pensamento crítico das pessoas. Perfeito. E eu quero convidar o senhor para um café filosófico. Muito da bom. Série sobre pensadores, o senhor pode falar sobre Hegel. Claro. Vamos já deixar combinado esse convite, se o senhor topar. Podemos falar assim sobre os princípios da filosofia de Hegel e onde é que eles aparecem no Estado democrático, no Estado contemporâneo. E é importante porque o senhor está falando na perspectiva kantiana, não é? O criticismo kantiano. Quem não compreender a crítica da razão pura, a crítica da razão teórica de Kant, que foi um dos mais importantes filósofos de todos os tempos, modernos, não é? Moderno, o pai da filosofia moderno é Descartes, mas o pensamento de Descartes é levado às últimas consequências por Kant. Quem não compreender Kant não compreende Kelsen, não compreende Ferraioli hoje, não compreende o Lênin, não compreende as grandes discussões sobre o direito hoje. Por isso que se faz essa confusão toda. Professor, o pensamento cristão não serve apenas como religião, mas também como pensamento filosófico. E é nessa perspectiva que eu tenho trabalhado também nas minhas reflexões. E tem uma passagem lá do Evangelho que Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento é o que nos liberta.
Então é preciso a gente ficar atento. Não são as fake news que o senhor acaba de falar, as disputas de ódio da internet. E aí, professor, não que pai tenha filho preferido, porque não pode, né? Mas a gente sempre tem um que a gente passa a mão na cabeça, vamos dizer assim. Nós chegamos aqui, eu poderia chamar nesse momento histórico, antes que surjam os próximos livros, desse aqui uma obra-prima da sua concepção? Sim, essa é a minha obra-prima, professor. Que é, para o nosso espectador, Constituição e Jurisdição, legitimidade e tutela dos direitos sociais. Direitos sociais que estão tão fragilizados hoje em dia, professor, né? Eu vou explicar uma coisa. O título desse livro, o subtítulo, está sofrendo uma alteração. Na verdade, já deveria ter saído assim, não saiu porque o Brasil já entrava nesse momento que nós estamos passando hoje de destruição total das instituições no Brasil. A gente pode falar um pouco mais disso. Mas esse subtítulo aqui deveria ter sido. Foi a própria editora que sugeriu, mas ele agora vai se chamar, aqui o subtítulo, A Legitimidade Democrática dos Juízes e a Tutela dos Direitos Sociais. Esse legitimidade aqui. Entendi. A legitimidade democrática dos juízes, do Poder Judiciário e a tutela dos direitos sociais. Eu estou fazendo a primeira revisão e logo vai sair o texto revisado. Essa é a minha obra-prima. Isso porque a produção do conhecimento requer maturidade, não é? Requer muita reflexão. São horas e horas de leitura, de solidão e reflexão. Eu fiquei quase um semestre, eu fiquei um semestre em Portugal, na maior solidão, no maior frio da Europa, estudando, lendo, levantando material. Então, que são 10 anos de reflexão que culminaram com essa obra, que é minha tese de doutorado. No resultado da minha tese de doutorado, eu levei mais 1 ano e meio depois, relendo, revisando, depois da defesa da tese. Essa capa, essa foto ilustrada, na verdade, é um quadro que está no museu em Paris, e ele retrata exatamente a Revolução da Segunda República, a liberdade conduzindo os povos. E aqui, professor, eu já denuncio aqui no verso que a incompreensão de todo o processo histórico-filosófico que serve de base ao surgimento das instituições, o Estado, o Poder Judiciário, o Executivo, o Legislativo e tudo mais, a incompreensão desse processo histórico coloca em risco as próprias instituições. Aqui eu faço uma premonição do que iria ocorrer no Brasil, do que está ocorrendo no Brasil. Eu já tinha essa visão a partir de todo esse estudo que eu fiz. Se você quiser compreender... Porque os óculos para entender o futuro estão no passado. Nós estamos na história. A história é um caminho, é uma estrada, e você está dentro da estrada. A história é isso. A história e a linguagem determinam o mundo. Então vejam vocês que você só compreende a partir da história, aqui no direito, a partir da história e da linguagem. Sem isso a gente sequer se comunica. Sem a linguagem nós nem nos comunicamos. Quando eu cheguei aqui, vocês me cumprimentaram. E eu sabia o que vocês estavam falando, e vocês sabiam o que eu estava dizendo. Então aqui tem um tópico, professor, que quem quiser entender o que está ocorrendo exatamente no Brasil hoje, é só ler. É o tópico 1.1 do 3º capítulo. Aqui eu já estou dizendo que nós teríamos que aprofundar e avançar na nossa democracia. Nós fizemos o contrário. E a ameaça já estava batendo às nossas portas. Quando eu voltei da Europa em 2012, da minha pesquisa na Europa, eu já sabia que o Brasil estava correndo o risco de passar pelo que estava passando. Eu estudei, eu pesquisei e eu demonstro isso aqui. As causas de tudo isso, professor, estão aqui. É só ler e compreender. Por favor, então você que é acadêmico de direito, você que não é da área do direito, mas quer compreender o mundo que nós estamos vivendo, aqui, ó, leitura obrigatória. Eu tenho aqui, não é fazer minha propaganda, evidentemente. Tomei conhecimento recentemente que essa obra está sendo trabalhada em 2 programas de mestrado no Brasil, não é? Professores de mestrado estão trabalhando essa obra. E quem quiser adquirir essa obra, aqui em Dourados, compra onde? Professor, no próprio site da editora Juruá, que é a minha editora, né, Curitiba.
site da Juruá, na Livraria Cultura, é só entrar na Cultura, pôr meu nome, vai aparecer lá e pôr o nome da obra, Constituição e Jurisdição. Pode pedir na OAB também, se não tiver eles pedem. E também é na internet, você pode adquirir para ler no computador. Vamos combinar uma coisa? O Diego Zanoni Fontes, atual delegado da Câmara, é o próximo entrevistado. Certo. Eu posso dar uma apertada nele, que tem que ter um stand com os livros jurídicos de Dourados lá na OAB? As pessoas têm dito para mim que têm procurado meu livro na OAB e não têm encontrado. Eu posso dar uma apertada? Eu acho que é muito bom isso. Vamos combinar. Ninguém fica sabendo, só eu e o senhor, e eu vou dar uma apertada nele. Professora Celino, eu quando começou, eu acho que eu falei, não sei se no hora, eu falei, olha, tinha que ser entrevista para 2 horas, nós estamos quase no final. Mas eu não posso deixar de citar um elemento... professor, eu queria falar 2 coisas. Por favor, fique à vontade. Primeiro, este livro tem um prefácio do maior jurista brasileiro, que eu considero o maior de todos os tempos, o professor Lênio Streck. Ele é muitíssimo combatido hoje por alguns grupos na área do direito. Mas é o professor mais festejado, mais acompanhado pelos jovens estudantes e não se compreendeu ainda, porque o Lênio é um filósofo e não se compreende com facilidade a mensagem do filósofo. O Lênio é o maior jurista do Brasil. Quando todo mundo compreender o que o Lênio quer dizer, vocês vão ver que o direito do Brasil e no mundo vai se transformar. O principal filósofo estrangeiro que orienta essa investigação. Então, o Lênio é o prefaciador dessa obra, Lênio Streck. Mas o filósofo que orienta essa investigação, esse livro, todas as ideias que eu desenvolvo aqui, além do Lênio, o mais importante, pessoal, filósofo do mundo hoje considerado do direito, se chama Luigi Ferrajoli, italiano. Ferrajoli é meu marco teórico principal. Por mais que no Brasil se lute contra Ferrajoli foi aluno de Bobbio, de Norberto Bobbio, levou 40 anos para produzir a obra mais importante deles. Professor, aqui no Brasil todo mundo pensa que a obra mais importante de Ferrajoli é Direito e Razão. Não. Direito e Razão, uma teoria do garantismo penal, ele escreve porque a Itália está vivendo um período de violação das garantias constitucionais, dos direitos dos cidadãos, em nome do combate ao crime e tudo mais, mas a grande obra dele é Principia Iuris, uma teoria do direito e da democracia. São 3 volumes, eu recomendo quem quiser que compre apenas 2, porque o último só ele e alguns filósofos especialistas em lógica que vão conseguir ler. Foi uma obra que levou 40 anos para ser escrita, né? E isso tudo eu estudei, eu revirei. Luigi Ferrajoli, o maior jurista do mundo, é o autor da teoria garantista, que não é só para o direito penal, é para o direito de um modo geral. Então isso eu explico também em outra ocasião, quem sabe que a gente tem a oportunidade. E aí, de Fortuna, um povoado de Fortuna no Maranhão, para Dourados e para o mundo, não tem jeito, não consegue, eu acho que não tem jeito. Simplesmente nós temos em Dourados um jurista de tamanha envergadura que chegou a ponto de ser cogitado, festejado para ocupar uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal, professora Celino. Isso aconteceu que ano mesmo? 2014, professor. Em 2014 surgiu um movimento a partir de um encontro aqui para comemorar a coluna do professor Lúcio Flávio aqui no Diário MS, e o ministro tinha anunciado a aposentadoria. O ministro Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa. Então o professor Lúcio Flávio começa a falar, os movimentos sociais estavam reivindicando o jurista negro, porque o ministro foi o primeiro negro a ingressar no Supremo. Vejam que coisa, é uma sociedade escravagista como a nossa. Depois de 500 anos, nós temos um ministro negro na mais alta corte de justiça. Como uma mulher, as mulheres só tiveram acesso a partir da Ellen Grace, da ministra, em 94, a primeira mulher. Ou seja, uma sociedade machista, patriarcal, infelizmente, e escravagista, não é? Então, mas alguém disse assim, e o professor Acelino? Ele é um jurista, e aí é um grande jurista, um jurista negro, uma pessoa qualificada. Enfim, eu dei uma risadinha quando foi à tarde, o jornalista, um amigo meu, me ligou dizendo que isso estava ganhando corpo e queria fazer um material, o Fábio Dorta, né? Um abraço para o Fabinho, e saiu então no Correio do Estado e ganhou repercussão. O senhor sabe que foi um movimento muito forte, com o apoio da Câmara de Vereadores aqui, da Assembleia Legislativa,
da OAB daqui, da OAB estadual, né, Eu local. tive a honra de, sendo conselheiro estadual, então, recebê-lo lá. Em Campo Grande. E votar e relatar por unanimidade uma moção de apoio. Uma moção de apoio. Foi um momento muito lindo, professor, porque eu nunca tinha ido a uma sessão do Conselho Estadual, eu fui recebido com muito carinho, eu fui recebido também no Conselho Federal, os conselheiros daqui de Mato Grosso me acompanharam para ser recebido pelo presidente nacional da OAB em Brasília. Aqui também teve uma sessão, teve a Câmara expediu, a Assembleia, e a igreja, a associação comercial, sindicatos. Então foi um movimento legitimador do meu nome. Tanto é que quando foi falado aqui, eu falei que só aceitava apoio de político se fossem de diferentes partidos, que fosse algo suprapartidário, porque juiz não pode ter vinculação político-partidária, evidentemente, né? Eu sei o significado de ser juiz, então eu já coloquei a coisa nesses termos. E eu tive a bancada federal de Mato Grosso do Sul, todos os deputados e senadores, então eu tive que preparar um currículo muito bem fundamentado, poderia até ter trazido uma cópia, não é? E foi encaminhado junto com um documento da bancada para a presidente da República, Dilma Rousseff, recomendando nosso nome, para o ministro da Justiça, para o presidente da Câmara, do Senado, enfim, diversas autoridades da República à época. Eu tive que fazer muita viagem, muita palestra, muita sabatina também, porque as pessoas queriam saber minha forma de pensar o direito. E eu vou repetir a frase que eu usei aqui, professor, à época, que está na internet, que meu grande compromisso enquanto ministro do Supremo, se eu chegasse a ser, eu sabia que as possibilidades eram mínimas, era com a Constituição e com os direitos fundamentais do cidadão. Com a Constituição, com a democracia e com os direitos fundamentais do cidadão. Porque, na verdade, esse deve ser o compromisso de todo jurista. Professor, só lembrando, a Mato Grosso do Sul está lançando a primeira Constituição explicada do Brasil. Mato Grosso do Sul tem a sua primeira Constituição estadual, né, explicada. Esse livro acaba de sair também, é coordenado pelo professor Wilson Gonçalves, lá da UFMS, lá de Campo Grande. Foi impressa pelo Senado, pela gráfica do Senado Federal. Vamos fazer uma entrevista com ele. Vamos, e eu tive o privilégio, a honra e o privilégio de explicar exatamente os princípios fundamentais da Constituição de Mato Grosso do Sul, que é logo ali o começo de tudo e a base de tudo. Fui eu que produzi, então, esse texto e participei com diversos colegas aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Depois nós temos que estabelecer o contato para trazer o doutor Wilson aqui. Professor Celino... Isso, professor, porque ele está planejando o lançamento aqui, a gente então, poder aproveitar. Né, Cláudio, nosso diretor Cláudio, ok? O Cláudio já deu ok, então está tudo certo. Mas o senhor sabe que tem um momento aqui no programa que ninguém sai daqui sem tomar um aperto. Então chegou aquele momento da saia justa. Eu vou pôr aqui na minha TV... E aí é aleatório, a roda que gira, não sou eu, não tenho nada com isso. E aí nós vamos ver o que vai sair. Olá, a solução para a crise do gás, sabe como que resolve o problema do gás alto? Cozinha e panela de pressão, receita do nosso presidente no programa do Ratinho. O que o senhor acha disso, professor Celino? Professor, isso é uma coisa assustadora, né? Eu acho isso um horror. O gás subiu muito de preço esses dias. Aí o povo cozinha na panela de pressão para economizar gás. De pressão, ou, não é como saiu na grande imprensa esses dias, até com ar de glamorização, não é? Que as pessoas mais pobres voltaram a cozinhar com lenha. Então, isso é muito triste, não é? Não, isso é de uma indigência. Isso é um absurdo. Isso é achar que as pessoas mais humildes têm que comer a comida... Olha, isso é de uma indigência sem comentários, certo? Cláudio, esse aí é sorteado isso aí, eu não tenho nada a ver com isso não, né? Vamos lá, a próxima. Olha lá, professor Celino. Forró. Como é que é tocar forró, professor Celino? Será que forró é bom? Rapaz, no dia que eu dava minha defesa da tese, lá em Porto Alegre, eu voltei e cheguei, tinha uma festa junina na OAB. Aí eu, o professor Hassan e o Gilberto lá da UFD, o Hassan, você sabe, é colega professor, advogado, colega da UEMS, da UFD, da Unigran também, e a gente se encontrava para fazer umas brincadeiras, né? Então, pediram para a gente fazer, até chamavam nós lá na Universidade de Joias da Casa, né? Não era nem prata, era Joias da Casa. Enfim, e nós fomos e aí falaram lá que eu tinha terminado de me tornar doutor e eu lembrei, olha, eu sou
um forrozeiro doutor. Quero deixar muito claro que antes de eu ser doutor, eu era forrozeiro. Então eu sou um forrozeiro, forró de raiz, diga-se de passagem. É só forró de raiz, forró de pé de serra, forró de Gonzagão, não é? Da Serra do Araripe, que vem lá de Pernambuco. Eu amo forró, eu não vivo sem forró. Parabéns, professor Celino, que história. E antes do senhor ir embora, para a gente encerrar o nosso programa, eu quero pedir que o senhor, olhando para aquela câmera que está ali, olhando para você, o senhor olhe para ela e deixe uma mensagem, professora Celino, a partir dessa linda história de vida que o senhor tem, uma mensagem pensando naquele jovem que não sabe mais o que fazer da vida, passou o tempo, não fez faculdade e está pensando se faz ou não o curso de Direito, ou mesmo aquele jovem que está com 17 anos, vai fazer o vestibular e resolveu fazer Direito, começou a faculdade, aquele que está no meio da faculdade e já não sabe se é o caminho certo, ou começou o curso de Direito e não sabe o que vai ser depois. Pensando nesse jovem, professor Celino, que está entrando na carreira jurídica agora, sendo jovem ou entrando já com uma certa idade, mas entrando agora, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para ele, para que a gente possa encerrar o nosso programa. Eu vou deixar um exemplo, que eu gosto muito dos exemplos, do cotidiano, né? Uma menina entrou na minha casa com uma garotinha, com a minha filha. E as duas conversavam lá e eu escutava um pouco da conversa delas, né? Porque ligado, pai, aquela coisa toda, enquanto eu estava aqui lendo. E ela dizia, eu queria fazer Direito, mas eu acho Direito complicado, tem que ler muito, né? Então eu acho que vou fazer História e tal. E curiosamente o pai dela trabalhava aqui no jornal e é meu amigo, o Elias Ferreira. E depois ela veio na hora de ir embora e disse assim, o senhor conhece meu pai, eu sou filha do Elias, é meu amigão, meu irmão. E que história é essa que você não vai fazer Direito? Porque é complicado? Eu falei, não, se você tem vontade de fazer Direito, não é porque tem que estudar muito que você vai deixar de fazer. Você vai se determinar e vai estudar Direito, vai estudar muito, vai se realizar. É assim que você tem que fazer, realizar seu sonho. Né? E vai ter um bom emprego, ajudar seu pai, ajudar sua família, enfim, se realizar. E essa menina um dia, professor, ela fez Direito na UEMS e um dia ela chegou e disse assim, professor, eu vim agradecer ao senhor, a Tainara, né? uma pessoa lindíssima. Eu falei, agradecer o quê, meu coração? Ela falou assim, eu passei no concurso da Justiça Federal e vou tomar posse. Ela tomou posse em Campo Grande e agora ela está aqui na Justiça Federal. Então, se você é jovem e se tem dúvida, ou se você é um pouco mais maduro, não precisa ter... A dúvida sempre vai existir, mas você supera com determinação. Com determinação. Você vai, evidentemente, abrir mão de muita coisa, muitas delas fúteis, que não têm a menor importância, e vai se dedicar ao que há de melhor, que é o conhecimento. Conhecimento que liberta. E quando esse conhecimento é da área do Direito, mais importante ainda, não é que as outras áreas não sejam importantes, é porque o Direito permeia a vida de todo mundo. Ninguém escapa ao Direito. Ao sair aqui agora com o meu carro, eu vou ter que ter todo cuidado com quem está passando na rua, porque senão eu vou atropelar alguém, eu vou machucar alguém, eu vou bater em algum carro, e aí eu sou obrigado a indenizar a pessoa, posso responder criminalmente, responder administrativamente. Então o Direito cuida da vida das pessoas em sociedade. O Direito é uma área especial. Por isso, professor, eu aproveito já te agradecendo a oportunidade, agradecendo os meus amigos aqui, a oportunidade de estar com vocês, aqui do Diário MS, algo maravilhoso. Eu sempre venho aqui dar minhas entrevistas, enfim, e sou sempre recebido com muito carinho, sou muito grato. Mas eu queria deixar bem claro que é uma mensagem final. Pelo amor de Deus, nós do Direito, para todos nós do Direito, voltemos a nos preocupar com o Direito. Resgatemos o Direito. Nós estamos destruindo o Direito. E onde o Direito não existe, não está presente, a sociedade também se destrói, as instituições também se destroem. Professor, se escuta todo dia dizer, no Brasil, autoridade dizendo, as instituições estão funcionando, mas eles só dizem parte da frase. Existe uma outra parte, estão funcionando mal. As instituições estão funcionando mal, elas estão sendo destruídas, elas estão, eu estou dizendo para os meus alunos já há 2, 3 anos, elas estão derretendo, estão funcionando ainda
mal. Por quê? Porque nós não cuidamos do direito. Então, é isso que eu quero deixar essa mensagem final para os jovens, para aqueles que ainda vão estudar, vão se decidir, mas também para as pessoas do direito, para os operadores do direito. Acordemos, o direito é fundamental e é indispensável para a gente ter uma sociedade bem organizada, como diria John Rawls. Muito obrigado, professor Celino. Foi uma honra recebê-lo aqui. Prazer todo nosso. E você esteve aqui conosco, muito obrigado. Até a próxima.